Oi. Aí. Prontinho, vamos começar. Continue. Posso começar então? Pode. O senhor entenderá? Eu não entendo. Aquele Hermógenes me fazia agradados, demo que ele gostava de mim. Sempre me saudando com estimação, condizia com gracejo amistoso ou umas boas palavras. Nem parecia ser o Bedegueba. Por cortesia e por estatuto, eu tinha de responder, mas em mal, me irava. Eu criava nojo dele. Já disse ao senhor, a versão que revém de loucas profundas. Nem olhei nunca nos olhos dele, nojo pelos eternos. Razão das mais distâncias. Aquele homem, para mim, não estava definitivo. E que ele não desconfiava, não percebia. Queria conversa, me chamava. Eu tinha de ir. Ele era o chefe. Fiquei de ensombro. Diadorim notou, me deu conselho. Modere esse gênio que você tem, Riobaldo. As pessoas não são tão ruins agrestes. Dele não me temo, eu respondi. Eu podia xingar com os olhos. Ai, o Hermógenes me presenteou com um nagã e caixas de balas. Estive para nem aceitar. Eu já possuía revólver meu, carecia algum daquele, de tanto socânio. Tão enorme. Por insistência dele mesmo, com aquilo fiquei. Cuspi depois, dado que eu nunca ia retribuir. Queria eu lá viver perto de chefes. Careço é de pousar longe das pessoas de mando, mesmo de muita gente conhecida. Sou peixe de grotão. Quando gosto, é sem razão descoberta. Quando desgosto, também. Ninguém com dávidas e gabos não me transforma. Aquele Hermógenes era matador, o de judiar de criaturas filhos de Deus, felão de mal. Meus ouvidos expulsavam para fora a fala dele. Minha mão não tinha sido feita para encostar na dele. Ah, esse Hermógenes! Eu padecia que ele assistisse nesse mundo. Quando ele vinha conversar comigo, no silêncio da minha raiva, eu pedia até o demônio para vir ficar de permeio entre nós dois, para dele me apartar. Eu podia rechear de balas aquele nagã próprio e descarregar nele tiros, entre todos os olhos. O senhor tolera e releve essas palavras minhas de fúria, mas disto sei, era assim que eu sentia, sofria. Eu era assim. Hoje em dia, nem sei se sou assim mais. De ódio, sendo. Acho que às vezes é até com a ajuda do ódio que se tem a uma pessoa que o amor tido a outra aumenta mais forte. Coração cresce de todo lado. Coração vige, feito riacho, coloniando por entre serras e varjas, matas e campinas. Coração mistura amores, tudo cabe. Conforme contei ao senhor, quando Otacília comecei a conhecer, nas serras dos Gerais, Buritis Altos, nascente de Vereda, fazenda Santa Catarina, que quando só vislumbrei graça de carinha, e riso e boca, e os compridos cabelos num enquadro de janela, por o mau acesso de uma lamparina, mas logo fomos para acomodar uma rebaixa de engenho de pilões. Lá pernoitamos. Eu com Diadorim, Alaripe, João Vaqueiro e Gesualdo, e o Fafafá. No que representávamos de dura viagem, tudo o que era corpo era bom cansaço, mas eu dormi com 2 anjos da guarda. O que lembro venho vindo de velhas alegrias. A fazenda Santa Catarina era perto do céu, um céu azul no repintado.
com as nuvens que não se removem. A gente estava raios, o sol bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos ventos maiozinhos. À frente da fazenda, num tombado, respeitava para o espigão, para o céu. Entre os currais e o céu, tinha só um gramado limpo e uma restinga de cerrado, de onde descem borboletas brancas que passam entre as réguas da cerca. Ali a gente não vê o virar das horas, e o fogo apagou sempre cantava. Cantava sempre. Para mim, até hoje, o canto do fogo apagou tem um cheiro de folhas, de asas de peixe. Depois de terras, eu achava um valor viável em tudo que era acordado e coentio, na tiração do leite, num papudo que ia carregando lata de lavagem para o chiqueiro das galinhas, da Angola, ciscando as carreiras no fedegoso bravo, com florinhas amarelas e no vassoural comido baixo pelo gado e pelos porcos. Figuro que naquela ocasião tive curta saudade do São Gregório, com uma vontade vã de ser dono do meu chão, meu porco-roça, dos trabalhos, trabalho de segurar a alma e endurecer as mãos. Estas coisas eu pensava repassadas, e estava lá, outra vez nos Gerais, e o ar dos Gerais, o senhor sabe, tomamos farto leite, trouxeram café para nós, encherem xicrinhas, ao que ficamos por ali à toa, depois de uma conversa com o velhozinho avô. O Tacília, eu revi, já foi na sobremanhã. Ela apareceu, repasso. Posso pegar? Pode. Ela era risonha e descritiva de bonita, mas hoje em dia, o senhor bem entenderá, nem ficava bem conveniente, me dava pejo de muito dizer. Minha Otacília, fina de recanto, em seu realce de mocidade, mimo de alecrim, a firme presença. Fui eu que primeiro encaminhei a ela os olhos. Molhei mão em meu, regrei minha língua. Aí falei dos pássaros que tratavam de seu voar antes do mormaço. Aquela visão dos pássaros, aquele assunto de Deus, de Adorim era quem tinha me ensinado. Mas de Adorim agora estava afastado, amuado, longe num emperreio. Principal que eu via eram as pombas. No bebedouro, pombas bando. E as verdadeiras altas cruzando do mato. Já passaram mais de 20 verdadeiras. Palavras de Otacília que contava. Essa principiou a nossa conversa. Salvo uns risos e silêncios, então, toda moça é mansa, é branca e delicada. Otacília era a mais. Mas na beira da alpendrada tinha um canteirocinho de jardim com escolha de poucas flores. Das que sobressaíam era uma flor branca, que fosse caeté, pensei, e parecia um lírio, alteada e muito perfumosa. E essa flor é figurada, o senhor sabe? Morada em que tem moças, plantam dela em porta da casa de fazenda. De propósito plantam para resposta e pergunta. Eu nem sabia, indaguei o nome da flor. Casa comigo. Otacília baixinho me atendeu, e no dizer tirou de mim os olhos, mas o tiritocinho de sua voz eu guardei e recebi, porque era de sentimento, ou não era? Daquele curto listim de dúvidas foi que minou meu mais querer. E o nome da flor era o dito, tal se chamava, mas para os namorados respondido somente. Consoante outra, as mulheres livres, dadas, respondem, dorme comigo. Assim era que devia de haver de ter de me dizer aquela linda moça Nhorinhá, filha de Ana do Sussa, nos Gerais Confins. E que também gostou de mim e eu dela gostei. Flor do amor tem muitos nomes. Nhorinha prostituta, pimenta branca, boca cheirosa, o bafo de menino pequeno,
Confusa é a vida da gente, como esse rio meu, Urucuia, vai se levar no mar. Porque no meio do momento me virei para onde lá estava Deadorim, e eu, urgido, quase aflito, chamei Deadorim, e era um chamado com remorso. E ele veio, se chegou. Aí, por alguma coisa dizer, eu disse que estávamos falando daquela flor. Não estávamos. E Deadorim reparou e perguntou também que flor era essa, qual sendo. Perguntou inocente. Ela se chamava Eliro Liro. Otacília respondeu. O que informou a altaneira disse, vi que ela não gostava de Deadorim. Digo ao Senhor que alegria que me deu. Ela não gostava de Deadorim. E ele tão bonito moço, tão esmerado e prestável. Aquilo para mim semelhava um milagre. Não gostava. Nos olhos dela o que vi foi asco, antipatias, quando em olhar eles dois não se encontraram. E Deadorim? Me fez medo. Ele estava com meia raiva. O que é doce de ódio que vai buscar outros ódios? Deadorim era mais do ódio do que do amor? Lembro dele nessa hora, nesse dia tão remarcado. Como foi que não tive um pressentimento? O Senhor mesmo, o Senhor pode imaginar de ver um corpo claro e virgem de moça, morto à mão, esfaqueado, tinto todo de seu sangue, e os lábios da boca descorados no branquiço, os olhos de um determinado estilo, meio abertos, meio fechados? E essa moça de quem o Senhor gostou, que era um destino e uma surda esperança em sua vida? Ah, Deadorim, e tantos anos já se passaram. Passo. Vou pegar então. Desde esse primeiro dia, Deadorim guardou raiva de Otacília. E mesmo eu podia ver que era açoite de ciúme. O senhor espere o meu contado. Não convém a gente levantar escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. Que Deadorim tinha ciúme de mim com qualquer mulher eu já sabia fazia tempo até. Quase desde o princípio. E naqueles meses todos, a gente vivendo em par a par, por altos e baixos, amarguras e perigos, o roer daquilo ele não conseguia esconder. Bem que se esforçava. Vai e vem me intimou a um trato, que enquanto a gente estivesse em ofício de bando, que nenhum de nós dois não botasse mão em nenhuma mulher. Afiançado, falou. Promete que temos de cumprir isso, Reobaldo. Feito jurado nos santos evangelhos. Ser vergonhice e airado a vejo. Servem só para tirar da gente o poder da coragem. Você cruza e jura? Jurei. Se nem toda a vez cumprir, ressalvo, é as poesias do corpo, malandragem. Mas Deadorim dava como exemplo a regra de ferro de Joãozinho Bem-Bem. O sempre sem mulher, mais valente em qualquer praça. Prometi. Por um prazo, jejuei de nem não ver mulher nenhuma. Mesmo. Tive penitência. O senhor sabe o que isso é? Desdeixei de uma roxa. Aqui me suplicou os carinhos vantajosos. E outra, e tantas. E uma rapariga das de luxo, que passou de viagem e serviu aos companheiros quase todos. E era perfumada, proseava gentil sobre as sérias imoralidades, tinha beleza. Não acreditei em juramento, nem aquilo de seu Joãozinho Bem-Bem, mas Deadorim me vigiava. De meus sacrifícios, ele pagava com seu respeito e com mais amizade. Um dia, no não poder, ele soube, ele quase viu. Eu tinha gozado horas de amores com uma mocinha formosa e dianteira, morena, cor de doce de Buriti. Deadorim soube o que soube, me disse nada menos nada. Um modo, eu mesmo foi que uns dias calado passei, na asperidão, sem tristeza. De réu em demos, falseando. Sempre tive fogo bandoleiro. Deadorim não me acusava, mas padecia. Ao que me acostumei, não me importava. Que direito um amigo tinha de querer de mim um resguardo de tamanha qualidade?
Às vezes, Diadorim me olhasse com um desdém, fosse eu caso perdido de lei, descorrigido em mandalho. Me dava raiva, desabafei, disse a ele coisas pesadas. Não sou nenhum, não sou frio, não, tenho minha força de homem. Gritei, disse mesmo ofendendo. Ele saiu para longe de mim. Desconfio que com mais até ele chorasse. E era para eu ter pena? Homem não chora, eu pensei, para formas. Então, eu ia deixar para a boca dos outros aquela menina que se agradou de mim e que tinha cor de doce de buriti e os seios tão grandes? Ah, essa agora não estava a meu dispor. Tínhamos viajado muito para longe de onde ela morava, mas entramos num arraial maior, com progresso de bordel. No hospedado daquilo, usufruí muito. Sou senhor, de Adorim firme e triste. Apartado da gente naquele arraial, me lembro. Saí alegre do bordel, a Cinti. Depois, o Fafafa, numa venda, perguntou se não tinha chá de mate seco, comercial. E um homem tirou instantâneo nosso retrato. Se chamava o lugar. Se chamava o lugar São João das Altas. Mulher esperta, cinturazinha que me fez bem. O senhor releve e não reprove. Demasias de dizer sobem com as lembranças da mocidade. Não estou contando, pois minha vida, em amizade com o Diadorim, correu por muito tempo desse jeito. Foi melhorando, foi. Ele gostava destinado de mim. E eu, como é que posso explicar ao senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida o diga. Se amor era aquele latifúndio, eu ia com ele até o Rio Jordão. Diadorim tomou conta de mim. E ainda falhamos 2 dias na fazenda Santa Catarina. Naquele primeiro dia, eu pude conversar outras vezes com Otacília, que, para mim, ora e mais ora, embelezava minha alma, que eu tive, e minha ideia esbarrada. Conheci que Otacília era moça direta e opiniosa, sensata, mas de muita ação. Ela não tinha irmão nem irmã. Sor Amadeu chefiava largo, grandes gados em léguas de alqueires. Otacília não estava noiva de ninguém. E ia gostar de mim? De moça de família eu pouco entendesse. A ser a Rosa Guarda? Assim igual eu Otacília não queria querer. Salvante assente que da Rosa Guarda nunca me lembrei com desprezo. Não vê, não cuspo no prato em que o bom já comi. 7 voltas, 7 dei. Pensamentos eu pensava. Revirei meu fraseado. Quis falar em coração fiel e sentir as coisas. Poetagem. Mas era o que eu sincero queria. Como em fala de livros, o senhor sabe, de bel ver, bel fazer, bel amar. O que uma mocinha assim governa, sem precisão de armas e galopes, guardada macia e fina em sua casa grande, sorrindo santinha no alto da alpendrada. E ela queria saber tudo de mim, mas ainda me perguntava: "Donde é mesmo que o senhor é? Donde?" Se sorria. E eu não medi meus alforjes. Fui contando que era filho de seu Celorico Mendes, dono de 3 poçosas fazendas, assistindo na São Gregório, e que não tinha em minhas costas crime nenhum, nem estropelias, mas que somente por cálculos de razoável política era que eu vinha conduzindo aqueles jagunços, para Medeiro Vaz, o bom foro e patente fiel de todos estes gerais. Aqueles, de Adorim e os outros, eu era diferente deles. Fiquei esperando o que ela desse em resposta. Nem nada não acreditava, mas Otacília mudou para séria a feição do rosto. Não queria mais de minha vida só assim meiamente indagar.
Os de todos lindos olhos dela estavam me assinalando o céu com essas nuvens. Eu tinha renegado de Adorim. Travei o que tive vergonha. Já era para entardecendo. Vindo na vertente tinha o quintal e o mato, com o garrulho de grandes maracanãs pousadas numa embaúba enorme e nas mangueiras que o sol dourejava. Da banda do cerro se pegava no céu azul, com aquelas nuvens sem... Mas, da parte do poente, algum vento suspendia e levava rabos de galo, como que com eles fossem fazer um seu branco ninho, muito longe, ermo dos Gerais, nas beiras matas escuras e águas todas do Urucuia. E nesse céu sertanejo azul-verde, que mais daí a pouco principiava a tomar rajas feito de ferro quente e sangues. Digo, porque até hoje tenho isso tudo do momento riscado em mim, como a mente vigia atrás dos olhos. Por que, meu senhor? Lhe ensino. Porque eu tinha renegado de Adorim. E por isso mesmo, logo depois era de Adorim que eu mais gostava. A espécie do que senti, o sol entrado. Daí, sendo a noite, aos pardos gatos. Outra nossa noite, na rebaixa do engenho, deitados em couros e esteiras, nem se tinha o espaço de lugar onde rede armar. De Adorim perto de mim. Eu não queria conversa. As ideias que já estavam se acontecendo eram maiores. Assim, eu ouvindo o ciciri dos grilos, na beira da rebaixa, a fogueira feito sarrafa se acabando. A Laripe ainda esteve lá, mexendo em tição, pitou um cigarro. O Gesualdo, Fafafa e João Vaqueiro não esbarravam de falar, mas o Alaripe também. Repesavam as vantagens da Santa Catarina. No que eu pensava? Em Otacília. Eu parava sempre naquela meia incerteza, sem saber se ela sim-se. Aos que nós todos pensávamos as mesmas coisas, o que cada um sonhava, quem é que sabia? Aquilo é poço que promete peixe, o Gesualdo disse. Dela devia de ser. Amigo, não toque no nome dessa moça, amigo, eu falei. Ninguém deu resposta. Eles viam que era a sério, fatal. Deviam de estar agora desqueixelados no escuro. Por longe, a mãe da lua suspirou o grito. Floriano foi, que gemia nas almas. Então, era que em alguma parte a luz estava se saindo. A mãe da lua pousada num cupim fica mirando, apaixonada, bobada, deitado quase encostado em mim. De Adorim formava um silêncio pesaroso. Daí escutei um entredizer. Percebi que ele ansiava raiva, de repente. Riobaldo, você está gostando dessa moça? Aí era de Adorim, meio deitado, meio levantado, o assopro do rosto dele me procurando. Deu para eu ver que ele estava branco de transtornado? A voz dele vinha pelos dentes. Não, de Adorim, estou gostando não. Eu disse, neguei que reneguei, minha alma obedecia. Você sabe do seu destino, Reobaldo? Não respondi. Deu para eu ver o punhal na mão dele, meio ocultado. Não tive medo de morrer, só não queria que os outros percebessem a má loucura de tudo aquilo. Tremi não. Você sabe do seu destino, Reobaldo? Ele reperguntou. Aí estava ajoelhado na beira de mim. Sinanja, sei não. O demônio sabe. Eu respondi. Pergunta. Me diga o senhor, por que naquela extrema hora eu não disse o nome de Deus? Ah, não sei. Não me lembrei do poder da cruz. Não fiz esconjuro. Cumpri como se deu. Como o diabo obedece. Vivo no momento. De Adorim encolheu o braço com o punhal.
se defastou e deitou de corpo, outra vez. Os olhos dele dançar produziam, de estar brilhando, e ele devia de estar mordendo o correiame de couro. Passo. Aciado, me enrolei bem no cobertor, mas não adormeci. Eu tinha dó de Diadorim. Eu ia com meu pensamento para Otacília. Me balanceei assim, adiantado na noite, em tanto gaio, em tanto piongo, com todas as novas dúvidas e ideias e esperanças, no claro de uma espertina. Com muito, me levantei, saí. Tomei a altura do 7 estrelo, mas a lua subia estada, abençoando o redondo e friinho de maio. O friinho de maio. Era da borda do campo que a mãe da lua sofria seu cujo de canto, do vulto de árvores da mata cercã. Quando a lua subisse mais, as estrelas se sumiam para dentro, e até as siriemas podiam se atontar de gritar. Ao que fiquei bom tempo encostado no cajueiro da beira do curral. Só olhava para a frente da casa da fazenda, imaginando Otacília deitada, rezada, feito uma gatazinha branca, no cavo dos lençóis lavados e soltos. Ela devia de sonhar assim. E de repente, pressenti que alguém tinha vindo por detrás de mim, me vigiava. Diadorim fosse? Não virei a cara para ver. Não tive receio. Nunca posso ter medo das pessoas de quem eu gosto. Digo. Esperei mais, outro tempo. Daí vim voltando, mas lá não estava pessoa nenhuma, entre claridade e sombras. Ilusão minha, a fantasiação. Bebi água do rego, com o frio da noite ela corria morna. Tornei a entrar na rebaixa. Diadorim permanecia lá, jogado de dormir. De perto senti a respiração dele, remissa e delicada. Eu aí gostava dele. Não fosse um, como eu, disse a Deus que esse ente eu abraçava e beijava. E com o vago devo de ter adormecido, porque acordei quando Diadorim, no mexe leve, se levantou. Saiu sem rumor, levando a capanga. Ia tomar seu banho em poço de córrego, das barras no clarear. Desde o que, depressa, eu tornei a me dormir. Mas, cedo no amanhecer, o Sor Amadeu tinha chegado, e com notícia urgente, que o grosso do bando de Medeiro Vaz recruzava de lá 15 léguas da vereda funda para a ratragagem, e nós tínhamos de seguir, sem folga, supraditamente, no que em ovo Anselmo me deu um dito afeiçoado e diferente. Entendi que o velhozinho sabia de alguma coisa, e que não desgostava que eu viesse a ficar neto dele. Nós almoçamos e montamos. Diadorim, Alaripe, Gesualdo e João Vaqueiro se retiraram em adiantando, e o Fafafa. Mas eu cacei melhor coragem e pedi meu destino a Otacília. E ela, por alegria minha, disse que havia de gostar era só de mim, e que o tempo que carecesse me esperava, até que para o trato de nosso casamento eu pudesse vir com jus. Saí de lá aos grandes cantos, tempo do verde no coração. Por breve, pensei, era que eu me despedia daquela abençoada fazenda Santa Catarina, excelentes produções. Não que eu acendesse em mim a ambição de teres e haveres, queria era só mesmo Otacília, minha vontade de amor. Mas, com o significado de paz, de amizade de todos, de sossegadas boas regras, eu pensava nas rezas, nas roupagens, na festa, na mesa grande com comedorias e doces, e, no meio do solene, o Sor Amadeu, pai dela, que apartasse, destinado para nós dois, um buritizal em dote, conforme o uso dos antigos. Vim, Diadorim nada não me disse. A poeira das estradas pegava pesada de orvalho. O birro e o Jesus, meu Deus, cantavam. O melosal maduro alto, com toda a sua roxidão, roxura,
Mas o mais, e do que sei, era mesmo meus fortes pensamentos. Sentimento preso. Otacília. Por que eu não podia ficar lá desde vez? Por que era que eu precisava de ir por adiante com a Diadorim e os companheiros, atrás de sorte e morte nestes gerais meus? Destino preso. Diadorim e eu vim, de rota abatida. Mas desse dia desde, sempre uma parte de mim ficou lá com Otacília. Destino. Pensava nela. Às vezes menos, às vezes mais, consoante é da vida. Às vezes me esquecia, às vezes me lembrava. Foram nesses meses, foram anos, foram esses meses, foram anos. Mas Diadorim, por onde queria, me levava. Tenho que, quando eu pensava em Otacília, Diadorim adivinhava, sabia, sofria. Essas coisas todas se passaram tempos depois. Talhei de avanço em minha história. O senhor tolere minhas más devassas no contar. É ignorância. Eu não converso com ninguém de fora, quase. Não sei contar direito. Aprendi um pouco, foi com o compadre meu Quelemem. Mas ele quer saber tudo diverso. Quer não é o caso inteirado em si, mas a sobrecoisa, a outra coisa. Agora, neste dia nosso, com o senhor mesmo, me escutando com devoção assim, é que aos poucos vou indo aprendendo a contar corrigido. E para o dito volto. Como eu estava com o senhor no meio do Hermógenes. Destaque feito. Zé Bebelo vinha vindo. Vinham por nós. E tivemos notícia. A légua dali, eles estavam chegando, no meio do dia. Patrulhão de cavaleiros. Légua não era verdade, mas obra de 6 léguas, o sim. E eram só uns 60, por aí. Todo o tempo eu vinha sabendo que nosso fim era esse, mas mesmo assim foi feito surpresa. Eu não podia imaginar que ia entrar em fogo contra os bebelos. De certo modo, eu prezava Zé Bebelo como amigo. Respeitava a finura dele, Zé Bebelo, sempre entendidamente. E uma coisa me esmoreceu a turto. Medo? Não, mas perdi a vontade de ter coragem. Mudamos de acampo para perto, para perto. É agora, é hoje. O Hermógenes reunia o pessoal, todos. A gente carecia de levar o préstimo maior de munição que se pudesse. Aonde? Diadorim, por um gesto, me cortou de fazer mais perguntas. As armas. Diadorim ia, para aquilo, prezável de passeata. Ah, uma coisa não referia ao senhor. Que era que, aquele tempo, no arranchamento do Hermógenes, minha amizade com Diadorim estava sendo feito água que corre em pedra, sem pepa de barro nem pó de turvação. Da voz de homens e do tinir de armas em má véspera, não se podia deixar de receber um lufo de dureza. De mais próprio respeito e muita coisinha se empequenava. Zé Bebelo é arisco de aviso, Diadorim. Ele joga seguro, por aí perto, em esconso, deve de ter outra tropa de guerra, prontos para virem da retaguarda. Eu sei bem, essa norma dele carece de prevenir o Hermógenes, João Goianhá, Tião Passos. Eu não retive e disse, eles sabem, Reobaldo, toda guerra é essa. Diadorim me respondeu, e eu estava sabendo que eu já dizer aquilo era traição. Era? Hoje eu sei que não, que eu tinha de zelar por vida e pela dos companheiros. Mas era traição. Isto também sim. Era porque eu pensava que era. Agora, depois mais do que tudo que houve, não foi? Passo. Posso continuar. Uhum. Agarrei minha mochila, comi fria a minha jacuba. Tudo estava sendo determinado, decidido, até o que a gente tinha de fazer depois. Aí, João Goanhá apartava o pessoal em punhados de 15 ou 20. Cada um desses, acabado o fogo, devia de se reunir em lugar certo, comum. Daquela hora em diante, íamos ter de brigar em pequenas quantidades. Pelas caras dos homens,
eu via que estávamos satisfeitos. Parecia muito e pouco. Com regozijo, um golinho se bebeu. Toma este breve, Riobaldo. Foi minha mãe de criação quem costurou para mim, mas eu carrego 2. Era o Feijó, um sacudido oitavão. Ele manobrava rifle de 3 canos. Que simpatia demonstrada era essa? Eu nunca tinha dado fé daquele Feijó. Ah, vamos, hoje se faz o que não se faz. Um se exaltava assim, tive medo de castigo de Deus. Quem quisesse rezar, podia, tinha praça. Outros, contritos, acompanhavam. Outros ainda comiam, zampando, limpavam a boca com as 2 mãos. Não é medo não, amigos, é o trivial do corpo. Explicavam alguns, que ainda careciam de ir por suas necessidades. Restantes risadas davam. Ao que faltava nem meia hora para o sol ir entrando. Daquele lugar vazio de moradas e de terras lavradias, a gente ouvia o gugo da Juriti como um chamado acabado, junto com o lobo-guará já dando gritos de penitência. Presta uma demão aqui, ajudei. Era um Montes Clarence, acho que o cujo nome esqueci, que queria passar tiras de pano por solas das alpercatas e peito dos pés, reforçando. Terminou e fez os passos de dança, maneiro nas juntas, assobiava. Aquele rapaz pensava alguma coisa? Riobaldo? Diadorim me disse. Arruma jeito de mudar de lugar na hora, sempre que puder, e põe cautela. Homem rasteja por entre as moitas e vem pular nas costas da gente relampeando faca. Diadorim sorria sério. Um outro me esbarrou quando passava. Era o Delfim violeiro. Onde era que a viola ele ia poder guardar? Eu apertei a mão de Diadorim e queria sair, andar, gastar. Conto que chegou o Hermógenes. A voz do Hermógenes dando ordens de guerra. Já disse ao senhor? Ficava clara e correta. Um podia dizer que até ficava. Ao menos ele sabia aonde ia levar a gente e o que queria. Deu resumo do traço. Que todos cumprissem, que todos soubessem. A partida dos Zebebelos estava com posição no alto dos Angicos. Tabuleirinho de chã. Podiam ter espalhado sentinelas muito longe, até na beira do córrego Dinho ou para lá, em volta nas contravertentes. Mas disso logo se ia saber por qual as espias nossos rondavam. O que se tinha era de chegar já com o escuro e engatinhar as ladeiras no dourado da noite na haste vagarosa. Só íamos abrir fogo de surpresa no clarearzinho da madrugada. Cada um de seu ponto melhor, tudo tinha de valer um som sagato e finice, até se carecia de respirar só por metade. Se algum topasse com inimigos por má sorte antes, ele que escorresse como pudesse ou dependesse na faca. Atirar com arma é que não podendo. Sendo que podendo, mas só depois do Hermógenes, que era quem era o dono. O primeiro tiro ele dava. Como cada qual tinha de atirar com sangue frio, de matar exato. Porque nosso prazo seria acabar com todos, com brevidade. Mas antes que outros deles pudessem vir para um reforço. Mesmo assim, Titão Passos ia com uns 30 companheiros reguardar o caminho de vinda, à emboscada, num tombador de pedra. Já vai que o Hermógenes explicava devagar e tudo repetia com paciência. O dever absoluto era que até o mais tonto aprendesse, e estava definido o rumo de tarefa por onde cada um devia de pôr no chão
e começar a engatinhar, virada à riba. Mas eu catei o sentido de tudo já na primeira razão, e de cada vez que ele repetia, eu reproduzia. Em minha ideia, os acontecimentos se passando, eu já estava lá e rastejava, me aprontava. Peguei a sentir. Me fiz fácil nas armas. Por jeito, com o que se deu, que eu não contava. O Hermógenes me chamou. Aí, as cintas e cartucheiras, mochilão, rede passada e um cobertor por tudo cobrir, ele estava parecendo até um homem gordo. Teobaldo, Tatarana, tu vem. Lugar nosso vai ser o mais perigoso. Careço de 3 homens bons no próximo de meu cochicho. Para que vou mentir ao Senhor? Com ele me apartar assim, me conferindo valia, um certo aprazimento me deu. Natureza da gente bebe de águas pretas, agarra gosma. Quem sabe? Eu gostei, mesmo com a aversão que digo que foi, que forte era, como um escrúpulo. A gente, o que vida é para se envergonhar. Mas aí eu fiquei inteiriço, com a dureza de querer que exprimi de minha sustância vexada, fui sendo outro. Eu mesmo senti. Eu, Riobaldo Jagunço, homem de matar e morrer com a minha valentia. Riobaldo homem, eu, sem pai, sem mãe, sem apego nenhum, sem pertencências. Pesei o pé no chão, acheguei meus dentes, e estava fechado, fechado na ideia, fechado no couro. A pessoa daquele monstro Hermógenes não encostava amizade em mim. E nem ele naquela hora não era. Era um nome, sem índole, nem gana, só uma obrigação de chefia. E por cima de mim e dele estava Joca Ramiro. Pensei em Joca Ramiro. Eu era feito um soldado, obedecia a uma regra alta, não obedecia àquele Hermógenes. Dentro de mim falei, eu, Riobaldo, eu. Joca Ramiro é que era, a obrigação de chefia. Mas Joca Ramiro parava por longe, era feito uma lei determinada. Pensei nele só, forte, pensando, Joca Ramiro, Joca Ramiro, Joca Ramiro. A arga que em mim roncou era um despropósito, uma pancada de mar. Nem precisava mais de ter ódio nem receio nenhum. E fui desertando da cobiça de mimar o revólver e desfechar em fígados. Refiro ao Senhor, mas tudo isso no bater de ser, só, dessas boas fúrias da vida. Passo. Agora são 7:05, então tá ótimo por hoje. E a gente deixa a nossa palavra que ficou, com as sensações. Para mim foi a poetagem. Oi? Poetagem. A minha foi a emboscada. Quem mais? Para mim foi o sol entrando. Oh, desculpa, Para mim o sol também. entrado. Para mim também, o sol entrando. A espécie do que senti, ele explicando o que ele sentiu, né, com esse amor do Diadorim, como o sol entrando. Isso. A minha foi sobremanhã. Eu fiquei com uma palavra que eu gosto de escutar ela e lembro muito da minha avó falando, opercatas. Porque ia falar e falava precatas. É precata, menina.
Então é alpercatas. Eu acho essa palavra muito genial. Tem que existir talvez só no português mesmo. O que mais? Eu não sei como falava a tua avó, Jéssica, mas existe em espanhol, viu? Alpargatas. Alpargatas. Que eu sei. Alpargatas, sim. Minha Mas, avó... claro, tudo também depende de como se diz e a intenção da coisa, né? Sim, mas assim, eu imaginei, né, que existia em outros idiomas, em outras línguas, mas é porque o som que a minha avó usava, aqui tá alper... Já ficou no mudo. Ué? E aí ela falava precata. Pega lá, precata. Ai, ai. Ai, gente. Não é uma palavra, mas eu vou ficar com essa última frase que leu a Tânia, que eu achei tão incrível, dessas boas fúrias da vida. Aliás, eu fiquei na dúvida, porque aquilo de sentir por dentro uma pancada de mar também é tão incrível, né? Mas então temos fúrias boas na vida. Eu concordo completamente. A palavra hoje, eu senti muito o ciúme, né? Ciúme, muito ciúme. Bastante. E eu fiquei assim com a dor de Diadorim hoje. Meu Deus do céu. Gente, o sofrimento hoje tomou conta da leitura. Tomou conta. Porque eu me dei a imaginar o seguinte. Eles dois sofriam muito. Muito, muito, muito. Quer dizer, Riobaldo sofria, mas ele sofria aquela mistura louca na cabeça dele, que ele não sabia porque ele se sentia atraído por Diadorim, mas Diadorim era homem, ele não podia sentir o que ele sentia, ele não aceitava o que sentia. É uma loucura. Gente, mas para Diadorim era muito mais doído. Gente, para Riobaldo, Diadorim era homem. Mas para Diadorim não. Para Diadorim, Riobaldo era homem, estava ali tão perto dela, estava ali a poucos metros, a poucos centímetros, chegava perto, a respiração dele próximo da respiração dela e não podia nada. Gente, isso dói demais. E eu não sei não, mas me parece que Riobaldo era bem afeiçoado, como se diz aqui, como as palavras, né, usadas por Guimarães aqui na leitura. Era bem afeiçoado. Então, ele devia ser um cara bonito, assim, bem gostoso, assim, atraente, assim, que fazia a mulherada tremer. E aquilo deixava a Diadorim doida, mas ela não podia, gente, porque ela tinha aquela missão dela, que era a vingança, né? Da morte do pai. Ai, a minha cabeça hoje deu um nó. Um nó de dó de Riobaldo, mas Riobaldo é danadinho. Mais ainda dor de Diadorim. Gente, que sofrimento. Então, o ciúme hoje tomou conta de tudo, da leitura como um todo, né? Dessa coisa assim. Ai, que dor. Junto com isso, um monte de palavras. Gente, Bedegueba. Ele chamou Hermógenes de Bedegueba, né? Gente, é tanta coisa, é Nagã, é Filão do Mal, e um monte de coisa para a gente descobrir, né? A ave fogo pagou, e aça-peixe, e fedegoso brabo, e essa planta, gente, essa planta aqui, que chama o quê? Deixa eu ver, eu até anotei aqui, casa comigo. Eita planta que deu o que falar, viu? Casa comigo.
que despertou o ódio ferrenho de Adorim. E eu vou descobrir isso aqui tudo, mas eu não vou continuar falando, não, porque eu não vou falar demais. Eu vou botar no WhatsApp as coisas que eu anotei aqui, que a leitura foi sendo feita, eu fui anotando. Eu vou pegar aqui as coisas que eu anotei, que são as descobertas que a gente faz toda semana, e aí eu mando lá para vocês verem o que é. Tá bom, obrigada. De nada, meu amor. Você transmitiu bem o que passou nessa questão do ciúme, foi muito bem colocado. Achei legal você colocar tudo isso, porque eu acho que todo mundo sentiu a mesma coisa. Dá até um apertinho no coração, né? Que você tem vontade de chacoalhar ali, falar, pô, me enxerga, né? Vamos mudar isso. Mas você colocou muito bem. Obrigada mesmo. Sim. A palavra é sem pertencências. Justamente eu estava pensando o que a Janice falou. Essa incerteza, vou, não vou, vai, não vai, dá, desce, sobe, vira. Que sofrimento dos dois. E eu lembrei, eu resumi isso. A Janice falou, eu resumi isso sem pertencências. Ele pertencia, não pertencendo, as incertezas de não saber, né? Ela sabendo, ele, nossa, hoje foi sofrido, ciúme foi dolorido. Mas alguém, a Mônica colocou aqui no chat, né? Donzela Guerreiro. Isso aí! Donzela Guerreiro. Isso aí. Mais alguém? Não? Sim. Então, acho que é isso. Agora a gente continua lá no WhatsApp, que, olha, vai render, vai render. Como vai? Então, tá bom, gente. Então, boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.